Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, a administração pública. A administração pública obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é eficácia. Tome cuidado, meu caro concurseiro. É eficiência. Esses cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos previstos em lei, e aos estrangeiros na forma da lei. Esse entendimento será perguntado a você, candidato do concurso público, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros, ponto. Esta afirmação está incorreta, porque os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos previstos em lei, não a todos os brasileiros. Porque se nós temos um brasileiro que não tem a idade adequada, que não tem a formação exigida, ele não vai acessar este cargo público. Então, uma questão de prova conhecida que generaliza uma situação e que aí torna a questão incorreta. Tá bom? Outro clássico de prova que nós temos é o Romano 2, que fala sobre a investidura em cargo e emprego público. Essa investidura, é claro, ela depende da aprovação prévia em um concurso público, que é de provas ou de provas de títulos. Bom, se nós existimos e estamos aqui agora, é porque nós temos esse dispositivo jurídico. O ingresso, a investidura no cargo ou emprego depende da tua aprovação em um concurso público. Concurso público que é de provas ou de provas e títulos. Cuidado, não existe concurso de títulos. Aí é processo simplificado de seleção, é outra conversa. Num concurso você será atestado numa prova ou vai fazer a prova e apresentar títulos. Professor, é só assim que eu ingresso na administração pública? Não. Nós temos o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Não é livre demissão também. É livre exoneração. Por quê? Porque a demissão é decorrente da aplicação de uma penalidade ao servidor público. E aqui no caso é livre a nomeação e livre a exoneração. Direitos do servidor. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, direito de greve, daí é na forma da lei. Na forma da lei específica. E aqui, tome cuidado, muito conhecido nas provas municipais. Os vencimentos do poder legislativo, está destacado o material para você. Eles não podem ser superiores aos pagos pelo poder executivo. Tem um não ali. A supressão deste termo ocorre em muitas provas. Então entenda uma coisa, o vencimento é o valor básico, o que vocês chamariam de salário base. Então, o vencimento, que é o básico do legislativo, esse básico não pode ser superior ao pago pelo poder executivo. Nós estamos aqui tratando de equalizar, né, os vencimentos entre os poderes. Essa é a ideia do nosso legislador aqui. Logo abaixo nós temos os acréscimos pecuniários recebidos por servidor, não serão computados nem acumulados para fins de concessões ou acréscimos posteriores. Olha o termo lá, ulteriores, posteriores. Acréscimos pecuniários, diárias, que tu ganhou por viagens que fez e tudo mais, não serão computadas posteriormente para acréscimos posteriores. É isso que ele está explicando nesse dispositivo jurídico. É proibido acumular cargo público. Isso aqui é um clássico. Isso é um clássico e não existe você ir para a prova sem saber isso aqui. Daí tu não está fazendo o concurso, vai me desculpar. Duas coisas. Não conhecer os princípios administrativos, limpe, que são os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e não saber esta regra. A regra é proibido acumular cargos públicos. O que nós temos são exceções. Quais são as exceções, professor? Sempre que houver, é claro, compatibilidade de horários. 2 cargos de professor. Aí tá tudo ok. Ou quem sabe 2 cargos de professor com outro técnico ou científico. Então você pode ser professor e técnico de enfermagem, professor e nutricionista, porque é um cargo científico, professor e engenheiro. Então é um de professor com outro técnico ou científico. Provas muito tranquilas vão enxertar aqui
no conteúdo e dizer assim, 2 de professor com outro técnico ou científico. Não, não é possível porque formarão 3 cargos e o máximo são 2. Então fique atento aí, meu caro concurseiro. Outra coisa, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde. Então aqui ele ficou abrangente. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, ingressou todo mundo aqui, com a possibilidade de um acúmulo de cargo público. Claro, sempre desde que haja compatibilidade de horários. Professor, são somente esses cargos? Não. O dispositivo constitucional vai trazer a possibilidade, por exemplo, de um juiz ser professor. Juiz não pode acumular cargo público, mas nós temos a exceção para o exercício do magistério. Mas na tua prova, o clássico das perguntas estão aqui. É proibido acumular cargo público, exceto Romano 1, 2 e 3, e você vai ficar atento a estas afirmações, tá bom? Essa proibição de acumular, ela se estende à administração pública indireta também, é o que o dispositivo está dizendo. É proibido acumular na administração pública direta e na indireta. A indireta, empregos, funções que abrangem autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Ou seja, é proibido acumular cargo público. O que nós temos são exceções. E logo abaixo, a lei orgânica nos traz a tão querida e perseguida estabilidade no serviço público. Após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, leia-se aí o concursado, né, em virtude de um concurso público, alcançam a estabilidade, a tão sonhada e querida estabilidade, que será posta à prova aí, mediante, é claro, a tua avaliação no estágio probatório, que aí é uma outra conversa. Então, segue aí, clica aí no sininho e me acompanha aqui no YouTube ou quem sabe onde você estiver na sua casa. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia. Isso é uma regra administrativa, que para criarmos uma autarquia precisa de uma lei específica. Tu vai ter que memorizar isso. A prova vai dizer somente por lei complementar será criada uma autarquia negativa. Nós criamos uma autarquia com uma lei específica. E, claro, autorizamos a gestão de empresa pública, de economia mista, fundação. Ó, agora ele vai falar, cabendo a lei complementar, neste último caso, que é a fundação, definir a área de atuação. Então, uma fundação, na verdade, tem 2 leis. A lei que autoriza a sua criação, que é uma lei específica, e a lei complementar que vai dizer em que área ela atua. Professor, eu não entendi muito bem. Então, tu vai decorar. Somente por lei específica é criada uma autarquia. Ponto final. Ele vai tentar trocar isso de lugar e tu não vai deixar. Tá bom? Outra coisa que nós temos logo abaixo é o procedimento licitatório. Ressalvados casos previstos em lei, obras, serviços, compras e alienações são as vendas na administração pública, são contratados mediante um processo de licitação pública. Beleza? Garantindo aí, é claro, a igualdade de condições entre os concorrentes. Mas entenda uma coisa, ressalvados os casos previstos em lei, obras, serviços e compras e alienação são feitos mediante licitação. Aí a prova vai dizer o seguinte, todas as obras, serviços e compras serão realizados mediante licitação pública. Não é verdade. Então você viu que o texto começa trazendo a ressalva. Qual ressalva, professor? Objetos de pequeno valor. Frente a uma calamidade pública, nós estamos em guerra. São casos em que ocorrerá a dispensa da licitação. Então tem ressalvas, muitas ressalvas. Então ressalvados os casos previstos em leis, obras, serviços e compras e alienações são feitos mediante licitação. O que tu não pode deixar ele generalizar que todas as obras, serviços e compras são feitos mediante licitação. Por quê? Porque tu sabe que tem ressalvas, que tem excepcionalidades. Pequeno valor. Comprar um coturno para o guarda, ingressa na guarda, né? Um jovem com 2,2 metros com o pé 56. Não tem esse coturno. Então nós vamos adquirir o coturno e não vai fazer uma licitação para isso, né? Em virtude do pequeno valor, compramos 2, 3 pares de coturno nessa numeração e entregamos ao indivíduo mediante uma nota. E é ponto final.
Então tem casos de ressalvas, de novo, pequeno valor, casos de calamidade, de guerra e outros tantos, que seria um outro objeto de estudo. Tá bom? Publicidade de atos, programas e obras e campanhas do poder público. O que ele está dizendo é que essa publicidade, essa propaganda que é feita pelo órgão público, pela instituição, ela deve ter caráter educativo. É para informar a população, é para orientar a população. Nesta propaganda, que é paga com o dinheiro público, não pode ter nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção de autoridades ou servidores. Então nós temos aqui o princípio intrínseco, evidentemente, da impessoalidade. Nós não podemos utilizar a propaganda ou o dinheiro público para promover alguém, impessoalidade. Nessas propagandas não podem ter nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção de autoridades, servidores, né, gestão ou períodos administrativos determinados. Os procedimentos administrativos devem observar a regra da duração razoável do processo. Então a garantia da razoável duração do processo, lá do artigo 5º da Constituição Federal, está assentada no parágrafo 6º do nosso dispositivo jurídico. Garantia da razoável duração do processo. Tá? Devendo o município criar indicativos públicos e de fácil compreensão, preferencialmente informando a sua população no sítio eletrônico que indica em tempo médio de tramitação de seus expedientes, no intuito de garantir transparência, previsibilidade da relação com o cidadão. Ótima questão de prova, porque é uma emenda de 2021 que vem trazer essa garantia da razoável duração do processo. Beleza? Então você tem aí o direito de protocolar os seus pedidos junto à Prefeitura Municipal. E direito do protocolo assegura ao cidadão a vinculação da tomada de decisão do poder público com a legislação vigente na data da deflagração do procedimento administrativo específico. Tá? E aqui o princípio do cuidado com o nepotismo. Né? O cargo em comissão não pode ser ocupado por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido no cargo de direção, chefia e assessoramento. Ele traz esta regra, que é para nós evitarmos, evidentemente, né, a nomeação de cônjuges, companheiros, parentes próximos, evitando o nepotismo, mas traz a exceção, dizendo que esse dispositivo não se aplica aos cargos em comissão que possuam um vínculo de natureza política com a administração pública, tais como, lá vai ele citar, o procurador-geral, o adjunto, o procurador adjunto e os secretários municipais. Esses podem ser nomeados e podem ser cônjuges, parentes colaterais. Esses podem ser. É uma excepcionalidade que nos traz o parágrafo 10º desse artigo que nós estamos trabalhando. Tá? Deixei aqui uma questão de prova para testar teus conhecimentos. Veja só. Em conformidade com a lei orgânica do município, marque C para as certas e, claro, E para as erradas, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então temos uma modalidade aqui de questão de prova idêntica ao que te espera na data da tua prova. Os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis somente aos cidadãos brasileiros. Ponto final. O que você vai lembrar? Não, são aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Portanto, esta assertiva está errada. Próximo. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração do pessoal no serviço público. É proibido vincular e equiparar espécie remuneratória. Como assim, professor? Eu entrei aqui na guarda ano passado e a minha remuneração é de R$8.000 mensais. O meu colega que está aqui há 10 anos e faz a mesma coisa que eu, no mesmo horário que eu, ele está ganhando 14 mil. Como pode isso? Eu vou pedir vinculação, eu vou pedir equiparação. Não, não vai. No serviço público tu não vai. Por quê, professor? Porque aqui está a proibição. Mas baseado no que eles criaram isso? No plano de carreira. Você está chegando agora. Você é novato. Aqui ele já está há muitos anos. Ele já está cumprindo as regras do plano de carreira da profissão.
então é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeitos de remuneração no serviço público, que ele está tratando aqui. Portanto, nós temos um errado e um certo. Nós temos a assertiva Canadá como opção correta da nossa questão de prova. Também temos aqui o regramento do artigo 7A desta lei orgânica, agora já atualizada de 2022. Integram a administração indireta, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e suas subsidiárias e as fundações. A administração pública indireta, fase fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Bom? Então nós temos a administração pública direta, que é quando o ente público é o prestador do serviço, e temos a indireta, que é quando nós temos essas instituições que são criadas e preparadas para a prestação determinada de um serviço público. A administração pública indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Bom. E aí vem a regrinha, né? Que as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista devem disponibilizar as demonstrações financeiras anualmente na internet. E o danado do mundo dos concursos vem sugerir coisas para estragar o nosso estudo, dizendo assim, deverão demonstrar, trazer as demonstrações financeiras semestralmente, bianualmente. Aí tu vai ter que decorar que as informações à população sobre a gestão financeira é publicada na internet anualmente e no órgão oficial de imprensa do município. Até o final, olha agora o detalhe, até o final do primeiro quadrimestre do ano subsequente. Então eu tenho os primeiros 4 meses para divulgar as informações do ano passado. É isso que ele está trazendo aqui. Professor, mas é tanta coisa. É assim. Nós vamos te colocar entre os primeiros colocados. Não lá atrás, não esquecido, lá no número 800. Isso não serve. Tem que ficar entre os primeiros. Vai marcando essas coisas, vai anotando, vai revendo a lei até memorizar tudo que é necessário. Bom, servidor público em exercício do mandato eletivo clássico do mundo dos concursos. Se posicione você como servidor já concursado. Imagine-se sendo eleito agora. Eleito deputado federal, governador, senador, presidente da República. Mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Tu é afastado do cargo, emprego ou função. Se tu for eleito prefeito da cidade, tu também, é claro, que é afastado do cargo, emprego ou função. Porém, é facultado optar pela remuneração. Quanto tu quer? O que tu quer? Tu agora, servidor público, é eleito prefeito da cidade. Tu quer receber a remuneração do prefeito ou a tua? Essa é uma opção sua. É uma opção, faculta você, não é obrigatório. Tá? E agora, professor, eu não vou me candidatar a vereador, a minha ideia é ser vereador. Então, o nosso servidor foi eleito vereador. Se houver, é a única possibilidade que existe aqui nos mandatos políticos. Se houver compatibilidade de horário, você será servidor e vereador simultaneamente. E perceberás as vantagens de ambos os cargos. Porém, se não houver, tu vai ter que ser só vereador. E também aplica essa regra do inciso anterior. Tu poderá optar pela remuneração. A de servidor ou a de vereador. A escolha é tua, tá bom? Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, o tempo de serviço será contado. Então não te preocupe, professor, eu fui eleito deputado estadual, fiquei lá 4 anos, agora estou voltando para a prefeitura no meu cargo. Não te preocupa, o teu tempo de serviço é contado para todos os efeitos, exceto uma coisa, promoção por merecimento. Porque para ser promovido por merecimento, tem que estar no cargo fazendo por merecer. É justo isso estar escrito aqui. Não é inclusive, é exceto, beleza? Para efeitos de benefício previdenciário, no caso de um afastamento, professor, um tornozelo, professor, fiquei grávida. Para efeitos de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ponto. Tratando
cargos aqui da administração pública municipal, como vocês podem observar com os ditames do dispositivo constitucional. E agora nós ingressamos nos servidores públicos municipais, uma breve menção a direitos do servidor, que evidentemente serão muito mais colocados em suas minúcias no Estatuto dos Servidores. Porém, a regra básica e estrutural de direito do servidor está aqui na lei orgânica. O município deverá estabelecer em lei complementar o regime jurídico único, que é o Estatuto dos Servidores. Tá bom? Assegurando a vocês uma série de direitos. Os cargos e funções públicas serão criados por lei, que fixará a denominação, padrão e vencimento e atribuições do cargo. Cargo e função é criado por uma lei, traz um conjunto de atribuições e responsabilidades. Tá? Direitos do servidor público municipal, os direitos estruturados, né? No direito constitucional, lá no seu artigo 7º, né? E também os direitos previstos a mais ainda na condição de servidor. Vencimento e salário nunca inferior ao mínimo. É irredutível os seus vencimentos. 13º salário, né? Remuneração do trabalho noturno, que será de no mínimo 20% superior ao trabalho diurno. Então não tem problema. A pessoa da instituição quer pagar mais do que isso, que bom. O mínimo é 20%. Salário de família para os seus dependentes. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Fique atento aqui, você que estuda direito constitucional. O trabalhador urbano e rural tem não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. No serviço público, como tu está vendo aqui. São 40 horas semanais. Claro que tem compensação de jornada, tem outros horários, né? Mas ele está dando o básico aqui. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. A hora extra com no mínimo 50% a mais da hora normal. O gozo de férias anuais com o direito constitucional de 1/3 a mais do que a remuneração normal. Né? E logo abaixo, presta atenção agora aqui, presta atenção em mim. A licença maternidade, a servidora, é por 120 dias consecutivos, que perceberá neste período o salário maternidade. Beleza? Licença maternidade, 120 dias, salário maternidade custeado pela administração pública direta, indireta e fundacional. Ponto. Quando eu digo isso, eu preciso que tu me acompanhe logo ali e observe o que ele vai afirmar no parágrafo único. A duração da licença maternidade de que trata o inciso 10 poderá ser prorrogada por mais 60 dias. O detalhe agora, a pedido da servidora, porque a licença maternidade ela é de 120 dias. Porém, se você deseja, servidora, se você deseja, você faz a solicitação. E aí a gente prorroga por mais 60 dias, que deverá apresentar o requerimento até o final do 2º mês da licença maternidade. Ótima questão de prova, ótima informação para vocês. Tá? Principalmente para o indivíduo que muitas vezes tem o pai e a mãe que é servidor do município. A gente dá a informação da licença maternidade 120 dias. Não, só um pouquinho, professor. A minha irmã trabalha lá e tirou 180 dias. Então agora você reconhece o dispositivo jurídico realmente. Licença maternidade, a servidora, é de 120 dias. Ela pode ser prorrogada por mais 60, a pedido da servidora. Não esqueça disso. Licença paternidade é na forma da lei. Direito, né? A redução dos riscos inerentes ao trabalho, utilizar EPIs, seguir normas de segurança, né? Remuneração do exercício dos cargos e funções a critério de admissão não diferenciável por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Ou seja, não importa se você é casado, solteiro, que idade vocês têm. A remuneração não pode ser diferenciada por esses motivos. Direito ao auxílio transporte, direito ao auxílio funeral. Eu sei que tu não quer falar disso, mas tem que saber que é um direito teu, servidor. Auxílio funeral. Regime jurídico único é um direito teu, Estatuto de Servidores. Um plano de carreira para você, servidor, ocupante de cargo efetivo. Um plano de carreira com vantagens de caráter individual, né? Relativa à natureza e ao teu local de trabalho. É uma carreira organizada, para que tu possa acessar e possa crescer na tua carreira. Promoção é feita, ó, dentro da tua carreira. A promoção é feita de grau a grau nos cargos organizados em carreira, obedecendo o critério do merecimento, habilitação, especialização e atividade de forma alternada. Essa lei deve estabelecer normas para assegurar os critérios objetivos da avaliação. Por favor,
A avaliação nossa, ela precisa ser por critérios objetivos, não subjetivos. Não subjetivos. Os critérios têm que ser mensuráveis. Pontualidade, assiduidade, disciplina, responsabilidade, capacidade de relacionamento. Critérios mensuráveis são critérios objetivos, não subjetivos. Tá? Tome esse cuidado também. Tratamento sem discriminação no tocante à remuneração de admissão do servidor público, se portador de deficiência, os adicionais para atividades penosas, insalubres e perigosas. Né? Programa de auxílio ao servidor público, estudante, programas de auxílio à alimentação, né? Serviço de assistência social, aqui já falamos do parágrafo único, e a revisão geral da remuneração dos servidores, ativos e os inativos também, e os pensionistas também. Far-se-á sempre na mesma data e nos mesmos índices. Então ele está dizendo só que o reajuste da remuneração é feito para todo mundo na mesma data e nos mesmos percentuais. É só isso que ele está falando. O que mais que eu quero te trazer aqui? Fica proibido atribuir a servidores da visão pública qualquer gratificação ou equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Ou seja, o servidor não pode ganhar mais que o CC. É vedada a participação do servidor público no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Eu gosto de destacar bem isso aqui, porque é uma questão de prova, né, que mexe com o conhecimento empírico das pessoas. Professor, aquele agente de trânsito lá, me aplicou uma multa, outra multa. Ele só pode ganhar em cima das multas. Isso não existe, pessoal. É proibida a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas. É proibida a participação. Então, ele não participa, não. Tu estava errado e recebeu, evidentemente, ali uma autuação que pode ser convertida em uma multa futuramente. Tá? Se você estava incorreto, vai ser multado, sim. Fique ligado, fique esperto. Tá? O pagamento, aqui tu não esquece, né? O dia do pagamento, o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos, até o último dia útil do mês de trabalho prestado. Aí tu tem que tomar cuidado. Eu disse último dia útil, eu não disse último dia do mês. Circula isso aí, fica ligado, meu caro concurseiro. É provável que você encontre um link abaixo com esse dispositivo já destacado com as questões de prova ali para te auxiliar. Então, de novo, né? Clica aí no sininho, segue a gente aqui e também sabe que vocês nos encontram em outras plataformas, no site Professor Flávio Santos, né? Clica lá também e nos acompanha por lá, se assim tu entender necessário. Tá bom? Pagamento, remuneração de vocês até o último dia útil do mês que foi trabalhado. A gratificação natalina chamada aqui, pessoal, é o 13º salário de vocês. É até o dia 20 de dezembro, não é à toa que o nome é gratificação natalina. Até dia 20 de dezembro, tá bom? Professor, eu estou vendo aqui que se o servidor requerer, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, tu pode receber a metade do 13º salário. Isso é ir além do proposto aqui. Professor, eu sei que é até dia 20 de dezembro. Aí a prova diz que o servidor poderá requerer entre os meses de fevereiro, né, e outubro, e aí tu achou o erro da questão. Mas aí eu tô falando com quem quer ficar entre os primeiros colocados. É diferente, entende? Nós não vamos viver aqui de ganchinhos pra cá e pra lá e dizer que isso vai te aprovar. Nós não vamos viver essa mentira. Aqui não. Tu vai ter que trabalhar bastante e vai ficar entre os primeiros colocados. Essa é a proposta que nós trazemos a você. O que mais que eu quero te trazer daqui de informação? Aqui, uma questão de prova. Ano de 2022, Banca Legale, prova da Legale, prova da Prefeitura de Feliz, adaptada, claro, à legislação de vocês, né? Porque isso aqui seria a prova de Feliz, daí aplica-se lá na Prefeitura de Feliz. Cada município tem autonomia para fazer as suas leis municipais. Então nós adaptamos aqui, é claro. Vamos lá. São direitos dos servidores públicos do município. Primeiro inciso. 13º salário ou vencimento com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal do pagamento antecipado. 13º salário com pelo menos 1/3 a mais. Pessoal, pausa o vídeo aí, arruma isso aí. É férias que vem com 1/3 a mais. Férias. 13º não.
Comando 1 está errado. As promoções, elas são de grau a grau, organizados em carreira, obedecendo os critérios de merecimento, habilitação, especialização e antiguidade, de forma alternada. Vai cuidar o final agora, com critérios objetivos na avaliação. Tá corretíssimo, beleza. Os programas de auxílio alimentação são extensivos a todos os servidores, sejam eles da administração direta, da indireta e fundacional. Também é verdadeiro. Alternativas corretas, 2 e 3, Canadá é a resposta. Temos mais informação para você aqui. Os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social serão aposentados a contar de 1º de janeiro de 2025 aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se for um homem, na forma do seu tempo de contribuição. Este regramento jurídico aqui, pessoal, ele entrou em vigência agora, 2023, tá bom? Então, o que nós temos aqui são critérios de transição. Quem é vinculado ao regime próprio de previdência do município é aposentado a contar de 1º de janeiro de 2025 desta forma. Quem já está no município tem um regramento de transição que está posto logo abaixo. Lembrando sempre vocês que os professores reduzem em 5 anos o seu tempo de atividade. Tá? Então aqui vai aparecer uma regra de transição, que aí tu dá uma lida para saber, professor e professora, suas regras de transição. E agora sim, isso serve a todos. Decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento de aposentadoria, o servidor público será considerado em licença especial. Eu brinco que é um treinamento de se aposentar, né? Tu entra em licença especial, podendo afastar-se do serviço, salvo se antes disso for cientificado a você que foi indeferido o seu pedido de aposentadoria. Decorridos 30 dias da data que tu protocolou o pedido, tu já entra em licença especial. Então quer dizer, professor, que aqui ele está falando um pouco sobre aposentadoria, né? Ou seja, está falando sobre vocês atenderem à entidade da Previdência Municipal. Vocês têm direito à Previdência, que é a futura aposentadoria. Vocês têm direito à assistência médica, odontológica e hospitalar também. Todos os servidores e seus dependentes têm esse direito. Claro, mediante a contribuição, a paga, né, da prestação desse tipo de serviço. A contribuição dos servidores é descontada em folha, nem te preocupa. Bem como a parcela devida ao município, ao órgão ou entidade de previdência, serão repassadas até o dia 5 do mês seguinte. Então nós recolhemos a tua contribuição previdenciária e repassamos à entidade, né, responsável pela tua previdência. Professor, e se eu morrer? O valor da pensão por morte será rateada na forma da lei entre os dependentes do servidor falecido, extinguindo-se o direito de um deles à cota correspondente acrescida às demais, procedendo-se um novo rateio entre os pensionistas remanescentes. Tá? O servidor público que é adotante tem os mesmos direitos que se assistem ao pai e a uma mãe natural. Tranquilo também esta afirmação. Remuneração e subsídio de proventos de aposentadoria, né, de cargos, empregos, funções públicas, olha a regra, bem como de vereadores e demais agentes políticos, não podem exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito municipal. Um servidor, um vereador, um CC não pode ganhar mais que o prefeito. Esse é o resumo do que está aqui. O que mais que eu quero te trazer aqui? No artigo 27, vocês estão vendo que tem alguns artigos que são revogados, então daí não se aplica, né? Não se aplica a regra, não se aplica também o nosso estudo. Fica proibida a cedência de servidores entre os poderes do município, assim como outros órgãos públicos de qualquer esfera de entidades particulares sem expressa manifestação da concordância do servidor, né? Claro, por favor. Bom, nós temos aqui também algumas regras para quem é ocupante de cargo em comissão, tá aí. O CC do município, além de outras vantagens, tem os seguintes direitos. Tem 13º salário, abono família para os seus dependentes, repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas também, com 1/3 a mais, licença maternidade à servidora de 120 dias, com aquela prorrogação que tu já conhece, não é verdade? De mais 60, como diz lá o nosso parágrafo único de novo.
Trouxe aqui mais uma questão de prova para você. Veja só. De acordo com a lei orgânica do município, o servidor que ocupa um cargo em comissão, além de outras vantagens atribuídas em lei, é assegurado os seguintes, exceto uma coisa. Então quer dizer que tem uma aqui que não é vantagem dele. 13º, acabamos de ver. Gozo de férias anuais são remunerados com pelo menos 1/3 a mais. Repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos. Lá vai ele. Plano de carreira. Plano de carreira é para quem é servidor ocupante de cargo efetivo. CC não tem carreira. Então ele fala plano de carreira, também vantagens de caráter individual, bem como as relativas à natureza e o local de trabalho. Bom, isso não se aplica a um cargo em comissão, e sim a um servidor ocupante de cargo efetivo, concursado. Então, Dinamarca é a resposta da exceção, é o incorreto. Por fim, o que nós temos aqui o artigo 30A, já agora numa emenda de 2011. O servidor público, quando processado civil ou criminalmente em razão de um ato praticado no exercício regular de suas funções, isso aqui é bom para quem é da Guarda Municipal, por exemplo, saber, quando isso acontecer, tu tem direito à assistência jurídica do município, salvo conflito de interesses, mas tem direito à assistência jurídica do município. E olha aí a regra estrutural básica, para terminar essa parcela do nosso estudo: Poder Executivo e Legislativo coibirão qualquer forma de assédio moral no serviço público, como isso é tranquilo, reconhecido em qualquer lugar. Por fim, para nossa despedida, temos a última questão. Indique a alternativa incorreta sobre a administração pública prevista na lei orgânica do município de Caxias do Sul. Então, um apanhado de tudo que nós vimos aqui até agora. Incorreta eu quero, lembre-se sempre disso. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Servidor público civil tem direito à associação sindical, sim, ponto. Professor, e se ele escrever se é garantido ao servidor público civil e militar, daí tá errado, porque militar não tem associação sindical, beleza? É proibido, é vedado ao militar a associação sindical. Então acertamos que a A está correta. Que os vencimentos do cargo do Poder Legislativo, quando você lê essa frase, você já procura aquele não que está ali, não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Cuidado, cuidado! Se eu escrevesse de acordo com a lei orgânica, como é que está? E eu escrevesse assim, os vencimentos do Poder Legislativo e Executivo não poderão ser superiores ao do Judiciário. Está errado, porque não existe Judiciário Municipal. Esta afirmação é lá para a Constituição Federal. Beleza? Então tome cuidado. Tome cuidado. No município não há Poder Judiciário. Então eu poderia resumir aqui, os vencimentos do Poder Legislativo Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário Municipal. Não existe Judiciário Municipal. Mais uma dica, meu ilustre concurseiro. Então tá tudo certo na assertiva B. Vamos para a próxima. Os procedimentos administrativos deverão observar a regra da duração razoável de um processo. Sim, garantia constitucional que veio para a lei orgânica. Razoável duração de um processo administrativo. Tá? Informando as pessoas através de um site, do sítio eletrônico, que indique o tempo médio de tramitação de um processo. Beleza pura, professor, tá certo. Então vamos lá, a última assertiva. A investidura de cargo ou emprego público prescinde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. E também a ressalva dos cargos em nomeação, em comissão, de livre nomeação e livre exoneração. No primeiro momento, parece que esta assertiva também está correta, mas vocês vão ficar atentos a este termo, tanto para essa questão como para outras questões de direito constitucional e de direito em geral, e também para o mundo do português, da língua portuguesa. Prescinde. Esse termo quer dizer não é necessário. Então ficaria assim, a investidura em cargo público, para essa investidura não é necessária a aprovação em concurso público. Muito, aí tu tá vendo que é muito errado. Se eu escrevesse, investidura em cargo e emprego público é imprescindível a aprovação em concurso público, aí estaria correto.
O termo prescinde quer dizer não é necessário. Portanto, a assertiva incorreta está bem aí na letra D. E assim, meu ilustre candidato, nós encerramos este pequeno trecho da administração pública e de direito dos servidores públicos municipais. Aqui, o professor Flávio Santos agradece a você e, de novo, insisto, eu sou o professor Flávio Santos, eu aprovo pessoas em concursos públicos, é isso que eu faço.